Bem, vamos fazer aqui a planilha de ajuste linear para poder fazer a função linear para dados e encontrar curvas de primeiro grau. Inicialmente a gente vai colocar os dados do problema, os dados do x e os dados do y. No caso dos dados aqui, eu vou pegar dados de um exemplo específico. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 29, 41 e 50. Daí aí nós vamos fazer as matrizes lá do método dos mínimos quadrados, e aí vamos fazer a fórmula matricial para achar os coeficientes A e B. Então vamos aqui colocar a matriz A, que vai ser a matriz das constantes, né, do nosso sistema. Essa matriz ela vai ter duas linhas e duas colunas, porque estamos fazendo o caso linear do método dos mínimos quadrados, e aí nós temos uma fórmula lá com um sistema de duas equações e duas incógnitas. Vamos ter também a matriz B, que vão ter os resultados. Vou abreviar aqui. A matriz B vai ter duas linhas, porque é os resultados de duas equações, né? Então, aqui. E aí nós vamos, a partir da matriz A e da matriz B, fazer a nossa matriz C, que vai ser a matriz dos coeficientes lineares. Vou só botar aqui uma cor para ficar mais destacado. Na matriz A, nós vamos ter elas dependentes dessa linha do x. Na matriz B, nós vamos ter dependência da linha do y e também da linha do x. Então, essa linha de dados aqui ela vai ser muito importante para a gente. No caso aqui da matriz A, a gente vai ter o n, que é a quantidade de termos. Para fazer a contagem da quantidade de termos, nós vamos usar o comando cont.num, com acento no U, e abre parênteses. Daí nós vamos escolher a linha dos dados do x, ou do y, tanto faz. Então, vou selecionar aqui a linha dos dados do x, clicando aqui na linha 2, ou digitando 2.2 para ele poder pegar toda a linha 2. E ele vai contar que tem 5 dados. A ideia de botar a fórmula é justamente para quando a gente tiver menos dados ou mais dados, a planilha poder fazer essa contagem automaticamente e nós não precisamos mais mexer nessa matriz A. Depois, seguindo lá o método dos mínimos quadrados, a gente vai ter aqui as somas dos valores de x. Então, a gente vai ter a soma dessa linha 2, 2.2, ou clica lá em cima da linha 2. Da mesma forma, na segunda equação, o primeiro elemento aqui vai ser a soma do x, soma 2.2, e o segundo elemento é a soma dos valores de x ao quadrado. Então, soma quad, para fazer a soma dos quadrados. E aí, esse comando vai primeiro realizar os quadrados da linha 2, que é os valores de x, e por fim vai fazer essas somas. Então, nós ficamos aqui com as nossas constantes, que seriam as constantes do sistema, que multiplicaria o b e o a. Então, seria 5b mais 15a, 15b mais 55a, o nosso sistema lá no método dos mínimos quadrados. Os resultados vão depender tanto do y quanto do x. Esse primeiro aqui é a soma dos valores de y. O y está na linha 3. Eu posso somente clicar aqui em cima da linha 3 ou digitar 3, como preferir. E ele vai fazer a soma dos y, que seria o primeiro resultado da primeira equação. E, por fim, a gente vai ter a soma dos valores de x vezes y. Daí, nós usamos o comando somar produto, somar com R,
produto tudo junto, somar produto, e aí eu vou selecionar os valores do x, 2, 2 pontos 2, ponto e vírgula, os valores do y, 3, 2 pontos 3. Então, eu estou selecionando a linha 2, que é onde estão os meus valores de x, e estou selecionando a linha 3, que é onde estão os meus valores de y. Se por acaso você tiver colocado esses valores de x e y em outra linha, você vai indicar aqui a linha, né? Então, você tem que indicar a linha que você está pegando com os dois pontos aí separando o início e o final da linha, certo? Pronto, fizemos a nossa matriz B. Agora nós vamos fazer a matriz C, que vai ter os coeficientes lineares. Vou deixar duas colunas aqui para essa matriz C, porque eu vou botar as legendas dos valores. Então, vou botar aqui matriz C, que são os coeficientes lineares. Vou colocar aqui o A, o meu valor de A, e o meu valor de B, que vão ser os valores lá aliás, aqui primeiro é o B, certo? E embaixo é o A, seguindo a ordem lá do sistema do método dos mínimos quadrados. Esses valores da primeira coluna são os que multiplicam o B, os da segunda coluna que multiplicam o A. Então, seguindo a ordem, é em cima o B, embaixo o A, ok? Então, cuidado para não fazer isso daí errado, porque senão depois, na hora de montar o ajuste, você vai fazer errado, certo? Então, vou só dar uma formatação rápida aqui. Vou botar aqui uma cor mais clara. E daí nós vamos fazer a nossa fórmula matricial. Quando a gente tem a fórmula matricial de um sistema linear, para encontrarmos a solução através de matriz, a gente usa a matriz inversa, né? Então, nós vamos fazer a matriz inversa de A multiplicada pela matriz B. Então, a gente vai usar as fórmulas matriciais. Seleciona as duas células, ou seja, onde vão receber o valor do B e do A ao mesmo tempo, e aí você vai colocar a fórmula matricial. A fórmula é a matriz inversa de A vezes B. Então, como nós vamos fazer um produto, eu vou fazer aqui igual a matriz ponto mult, M-U-L-T, T mudo, abre parênteses. Matriz ponto inverso com O no final. E aí você vai selecionar todos os elementos da matriz A, do 5 até o 55 aqui no caso. Fecho parênteses, ponto e vírgula para inserir a nova matriz, que é a matriz B. Tem que ser nessa ordem. Primeiro a inversa de A, depois a matriz B. Então, você vai pegar aqui os valores da matriz B, fecha parênteses, e aí você aperta o Ctrl Shift Enter para ele dar o resultado já nas duas células, né? Tanto do B quanto do A. Então, matriz.mult, T mudo, abre parênteses. Matriz.inverso, com O no final, seleciona os elementos da matriz A, todos os 4, fecha o parênteses, ponto e vírgula para separar a próxima matriz, matriz B, fecha o parênteses do comando da multiplicação. Ctrl Shift Enter no final, para você fazer todos de uma vez só. Então, para não correr o risco dele fazer errado, segura o Ctrl, segura o Shift e aperta o Enter. E ele já dá os dois resultados. Encontrou o valor do B e do A, você vai atrás do seu ajuste. O ajuste é justamente para a gente verificar como é que ficou a nossa aproximação. Então, a gente tem aqui os valores do x e do y dados, e aí a gente vê como é que ficou a nossa aproximação. Então, o ajuste vai pegar os valores de x para testar na fórmula do ajuste linear, fórmula da função de primeiro grau, né? Então, nós vamos aqui fazer o ajuste com a fórmula da equação da função do primeiro grau, que é o a vezes x mais b. Só que para a gente não precisar depois ficar dependendo de ficar aumentando ou diminuindo essa planilha para mais dados ou menos dados, nós vamos colocar um condicional, um se, para ele verificar se o valor do x aqui em cima ele está vazio.
Então, igual, aspas duplas. Cuidado para não fazer errado. Aspas duplas é quando você segura o Shift e aí você vai ter as aspas duplas aí, certo? Vou aproximar um pouco aqui, ó. Então, você vai ter o Shift. Só um minuto, que ele travou aqui. Então, segura o Shift e aí você vai botar as aspas duplas. São duas aspas duplas. Então, a gente bota aspas duplas, para ele verificar se o X está vazio, porque se ele estiver vazio, ponto e vírgula, aspas duplas, ele vai continuar vazio. Eu não quero que ele pegue nada lá de cima se não tiver. Porque se você não colocar esse condicional, por padrão, ele vai colocar como sendo zero. Todo valor vazio ele vai entender como zero. Então, eu não quero que ele entenda como zero, porque senão ele vai fazer algum cálculo. Eu quero que ele não coloque nada. Então, eu deixo esse condicional aí para verificar se está vazio e deixar vazio. Pronto, verificou se está vazio, deixa vazio. Se não, aí ele vai fazer a fórmula do ajuste linear. A vezes x mais b. Daí vamos pegar o valor do a que a gente encontrou, só que nós vamos fixar o a, aperta o botão F4 ou bota os cifrões, né, antes da letra e depois da letra, para ele fixar tanto a linha quanto a coluna. E o botão F4 do teclado, ele faz os dois automaticamente. Então, peguei o valor do a vezes o x dos dados, para testar se com a aproximação chega lá perto do 10, mais o valor do b. E o valor do b, novamente, fixa ele. Então, esses coeficientes aqui devem sempre ser fixados, porque quando a gente for substituir outros valores de x, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, eu quero sempre usar os mesmos coeficientes para montar a minha função. Então, vai ser sempre a vezes x mais b, com a e o b sempre nesses dois valores. Quando você fizer o cálculo, ele não vai sair daí se você travar. Então, aperta o botão F4 no a e no b. No x não, tá? O x fica livre, porque depois a gente vai fazer os outros valores de x. Então, terminou, dá o Enter, ele faz aí a aproximação, a gente vê que para o 10, o 9,8 não está tão distante. Como a gente sabe, diferentemente das interpolações polinomiais, os ajustes, eles não precisam dar exatos, porque a ideia é a gente estar aproximando curvas, tá? Então, possivelmente, você não vai ter esse valor exato, mas a ideia é que a gente encontre um valor próximo, se não pelo ajuste linear, pelos ajustes não lineares que depois nós vamos trabalhar. Então, fiz aqui o primeiro, venho aqui nesse quadradinho, no final aqui da célula, e vou arrastar a fórmula. Lembrando que para arrastar a fórmula, você tem que ter fixado A e tem que ter fixado B, certo? Então, fez tudo certinho aí, fixou A, fixou B, você puxa, aí puxa para quantas quiser agora. Eu vou fazer aqui até a coluna Z, exagerado mesmo, porque se depois eu precisar de mais dados, por exemplo, o 6 e o 80, ele já vai fazer todos os cálculos e já vai fazer as aproximações. Então, já deixa aí bastante dados, tá? Puxados aí para o ajuste, inclusive, se quiser deixar a formatação aqui para ele já deixar pronto aí uma tabela com mais dados, você já pode deixar essa formatação só colocando as grades. Pronto, fizemos o nosso ajuste. Como é que a gente vai saber se esse ajuste é bom ou ruim? Então, uma das métricas que a gente tem para descobrir se ele é um valor bom ou ruim é fazer o cálculo do desvio. O cálculo do desvio é justamente o parâmetro que vai dar para a gente se aquela aproximação que a gente está fazendo, aquele ajuste que a gente está fazendo, ele é bom ou ruim. A ideia é que a gente tenha esse valor próximo de zero. Quanto mais próximo de zero ele for, melhor. Mas, obviamente, que a depender da quantidade de dados, talvez isso fique, às vezes, bem grande mesmo. Mas aí a gente tem outras métricas também para verificar. Aqui nós vamos fazer o desvio, só para ter uma forma de comparação, tá? Que a gente vai usar também com os ajustes não lineares, tá? E aí nós vamos fazer aqui o cálculo do desvio. O cálculo do desvio, a fórmula dele é fazer primeiro a diferença
entre o y e o ajuste, para a gente ver essa diferença. A gente vai levar essa diferença ao quadrado e somar todas as diferenças ao quadrado. A fórmula do desvio, como é conhecida, nós vamos fazer aqui para fazer essa aproximação. Só que tem um detalhe, tá? Aqui no LibreOffice, a gente tem que primeiro configurar a planilha para ela receber a fórmula do desvio, porque essa fórmula do desvio, quando nós formos pegar, nós vamos pegar toda a linha do y e toda a linha do ajuste, e aí nós vamos ter aqui palavras, né, texto. E aí essa fórmula do desvio ela não vai entender o texto como valor numérico. Então a gente tem que inicialmente configurar a planilha. Porque se a gente não configurar, o que é que vai acontecer? A fórmula do desvio é a fórmula soma x, m, y2. Que significa que ele vai fazer o x menos o y, vai elevar ao quadrado e depois vai somar tudo. No caso, x e y não são os nossos dados, tá? O x e o y são os valores que a gente vai escolher. O primeiro valor que a gente vai escolher é o segundo valor que a gente vai escolher. No caso, a gente vai escolher o y e o ajuste. Então, a gente vai usar essa fórmula, soma x, m, y2, abre parênteses, vai clicar na linha do y, ou digitar 3, 2 pontos 3, ponto e vírgula, vai clicar na linha do ajuste ou digitar o número da linha, que no meu caso aqui é 9, 2 pontos 9. Dei o Enter, ele deu erro de valor. Por que ele deu erro de valor? Porque ele não está configurado para receber texto como valor numérico, e ele vai dar esse erro de valor. Algumas fórmulas não têm esse problema, outras têm esse problema, porque nem todas as fórmulas vão entender texto como valor. Então, para a gente não ter que refazer, eu vou só copiar aqui, Ctrl C, a fórmula, vou dar o Enter, vou deletar, deixei a fórmula copiada para depois só colar aqui e vou fazer a configuração da planilha. Para configurar, a gente vai vir aqui em Ferramentas. Quando você clicar em Ferramentas, lá embaixo você vai ter aqui Opções. Clicou em Opções, você vai abrir, provavelmente a sua planilha deve estar aberta aqui, essa pasta LibreOffice. Você vai abrir a pasta LibreOffice Calc, que é essa pastazinha aqui, ó. E lá você vai procurar a opção Fórmula. Nessa opção Fórmula, você vai procurar do lado de personalizado aqui, marcar personalizado e procurar detalhes. Então, aqui em personalizado, você vai clicar em detalhes. Quando abrir essa caixinha dos detalhes das configurações, vai estar provavelmente essa configuração, converter dados que dependem da localidade ou outra palavra dependendo da versão aí que você tem. Você vai clicar aqui nessa lista e vai selecionar tratar como zero. O que a planilha vai fazer? Ela vai converter textos em números. Que números? Tratar como zero, ou seja, ela vai sempre usar o zero quando tiver um texto. E aí não vai influenciar nas nossas somas, nas nossas subtrações, nos nossos cálculos em geral. Então, você manda ele tratar como zero, dá o OK, aplica, dá o OK. Então, rapidamente, novamente, ferramentas, opções, LibreOffice Calc, fórmula. Em personalizado, você vai clicar em detalhes e vai selecionar aqui nessa lista o tratar como zero. Ok? Ok de novo. Pronto, agora quando a gente inserir a nossa fórmula, como eu já tinha copiado ela, eu vou só colar agora, ela vai dar o valor do desvio. Soma xmy2 e as linhas que eu preciso. Vou fazer novamente só para vocês lembrarem, fixarem essa fórmula, porque ela vai ser muito importante para a gente. Soma xmy2, abre parênteses. Aí você vai selecionar a linha do y, no meu caso aqui a linha 3, ponto e vírgula, selecionar toda a linha do ajuste, no meu caso aqui a linha 9. Você vai selecionar de acordo com a que tiver aí na sua planilha. Deu Enter, 1,9 é o meu desvio. E aí eu vou poder comparar depois com outros ajustes se esse desvio ele é bom ou ruim, né?
Então, é uma métrica de comparação. Você não vai arrastar isso para o lado, porque não tem vários desvios, desvio é único, é um acúmulo desses resíduos que a gente chama, né, as diferenças entre o ajuste e o Y dos dados. E aí, para finalizar os cálculos da planilha, a gente vai fazer as nossas previsões. Para fazer as previsões, a gente vai criar aqui abaixo da linha dos dados uma nova linha. Então, você clica com o botão direito do mouse, vem aqui em inserir linha abaixo, ele vai criar aqui uma nova linha. Ou, se preferir, você pode vir aqui e inserir uma linha acima, que ele mantém a formatação que está lá nos dados. Eu vou só mudar um pouquinho aqui a cor, para eu botar os valores de x que eu vou querer prever. Então, prever x igual. E aí eu vou botar valores de x para fazer previsões. Por exemplo, eu quero prever o x quando ele for 10, eu quero prever o x quando ele for 5, ou 5 eu já tenho, quando for 8. Quero prever o x quando for 20. Então, esses valores que eu vou querer prever do x, eu vou colocar aqui para fazer os cálculos dele lá embaixo. Essa formatação que eu estou usando, essa organização que eu estou usando, ela é muito importante, tá? Você tem que deixar esse prever x exatamente abaixo do y, porque quando a gente for fazer aqui embaixo, a gente vai só copiar a fórmula do ajuste para poder fazer essa alteração, né? Para poder fazer essa previsão. Então, eu vou estar com o x aqui na linha 2, o y separando o prever x. Então, o meu ajuste vai estar aqui, o desvio separando, e bem aqui abaixo eu vou colocar a minha previsão, que é a previsão do y. Previsão de y. Então, eu vou colocar a minha previsão justamente com uma linha separando o ajuste, assim como eu coloquei lá em cima o prever x com uma linha separando do x. Por que que essa organização é importante? Porque a fórmula da previsão é a mesma fórmula do ajuste. Então, qual vai ser a diferença entre as duas? Para você fazer a sua previsão, você vai simplesmente... Deixa eu só fazer uma formatação aqui para destacar o desvio. Então, para fazer a sua previsão, você vai simplesmente copiar a fórmula do ajuste. E aí você vai colar essa fórmula do ajuste aqui. Por quê? Porque ela é exatamente a mesma fórmula. Só que a diferença é que ao invés de nós pegarmos o valor do x, a gente vai pegar aqui o valor do x que a gente quer prever. Então, você vai copiar esse valor, ou essa fórmula, a célula, na verdade, não é o texto da fórmula, mas a célula onde a fórmula está, e você vai colar lá na previsão. Daí, o que vai acontecer? O ajuste, ele pega o x. Como o a e o b estão fixos, quando eu puxar essa fórmula aqui para baixo, o a e o b vão continuar aparecendo. Mas o x, ele vai descer 2 linhas, porque o ajuste desceu 2 linhas. Então, ele vai pegar exatamente o prever x. Então, isso vai fazer com que a gente ganhe tempo. Então, essa organização aqui de deixar uma linha separando o ajuste e a previsão, deixar uma linha separando o prever x e o x, é muito importante para você ganhar tempo. E depois que você copiar aqui o de cima, você vai puxar aí para o lado para ele fazer quantas previsões você precisar. E aí você já deixa muitas feitas para que você não tenha depois que ficar arrastando novamente, tá? Então, você vai fazer essa cópia do ajuste na previsão, ok? E aí você já vai ter a previsão do 10, do 8 e do 20 mostradas aqui embaixo. 100,7, 80,5 e 201,7. Pronto, e aí está feito os nossos ajustes lineares, a nossa previsão para novos valores, o nosso desvio para nós podermos comparar depois. E aí agora, para finalizar, a gente vai só colocar o gráfico. Então, a gente vai fazer aqui o gráfico para ver visualmente, né, como é que está essa diferença dos ajustes. Tá? Então, para fazer o gráfico, nós vamos selecionar a linha do x e do y, que são os nossos dados, e no teclado você vai segurar o Ctrl para selecionar a linha só do ajuste.
junto com o x e o y. Então, selecionou o x e o y, seleciona o ajuste, segurando o Ctrl. Então, selecionou a linha toda do x e y, segura o Ctrl, seleciona toda a linha do ajuste. Aqui no LibreOffice, para fazer gráfico, tem algumas configurações importantes que, por exemplo, no Excel é mais rápido. No Excel você tem uma opção mais direta de fazer gráfico. Aqui no LibreOffice, você pode vir nesse iconezinho aqui de gráfico de barras, que ele vai abrir a opção de gráficos para inserir, ou você vem aqui no menu inserir, gráfico, a mesma coisa, ele vai abrir aí as opções de gráfico. No caso, nós vamos fazer os gráficos de x e y, que são os gráficos de dispersão, onde ele vai ter um eixo x e um eixo y. Aqui, inicialmente, ele só marca os pontos, mas para ficar mais fácil de perceber, de visualizar as diferenças entre o ajuste e o y dos dados, nós vamos marcar pontos e traçar linhas. Para ficar mais bonito aí a sua curva, você não vai botar o tipo de linha como reta, você vai suavizar, é justamente para ele traçar curvas. E daí, se nós percebermos, aqui por trás ele já está fazendo o gráfico, só que ele fez vários gráficos. Por quê? Porque a configuração padrão do LibreOffice, ele vai vir como se os dados estivessem em colunas, e nossos dados, na verdade, estão em linhas. O X está numa linha, o Y em outra linha, o ajuste em outra linha. Então, nós vamos clicar aqui em próximo, então, botei dispersão, pontos e linha, suavizada. Vai em próximo, e aí você vai ter, ó, aqui a opção série de dados em colunas, que é o padrão, na verdade o nosso está em linhas, então série de dados em linhas. Você finaliza, e aí você tem o seu gráfico. E aí dá para a gente perceber que realmente é uma aproximação bem interessante, né? O desvio já confirma isso, porque 1,9 não é tão distante de zero, mas visualmente agora você consegue enxergar isso. Para ele não ficar em cima de toda a planilha, você dá um clique em qualquer célula aí fora do gráfico, depois clica novamente no gráfico para arrastar ele aqui para baixo. E aí seu gráfico fica aí, não vai mais lhe atrapalhar. Pelo menos você, quando quiser ver, você pode vir aqui embaixo para ver ele. Ok? Então é isso. A planilha de ajuste linear, você vai fazer suas matrizes A e B, depois a dos coeficientes lineares, fazer o ajuste, o desvio e a previsão. E o gráfico para ficar visualmente mais fácil de você notar se o ajuste é bom ou ruim. Então, essa planilha de ajuste linear é muito importante, porque com ela nós vamos fazer as outras. Vou botar aqui, ajuste, vou botar só o nome mesmo, ajuste linear. Então, é importante guardar essa planilha, porque a dos ajustes não lineares, basicamente, vai usar essa planilha com algumas modificações a depender do tipo de ajuste que você tiver para fazer. Tá? Então, isso daí nós vamos fazer num outro vídeo, os ajustes não lineares, que aí eu vou dar a ideia de como começar a fazer esses ajustes, e aí depois, sabendo como fazer as alterações, vocês conseguem fazer qualquer outro tipo de ajuste. Ok? Então, espero que tenha dado para compreender aí a montagem da planilha. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, pausam, vêm devagar para fazer tudo certinho. E aí, se não estiver dando alguma coisa correta, vocês assistam novamente o vídeo, ok? Então é isso, até o próximo.